Bom dia. O Luizão também tá dando bom dia aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, 7 horas da manhã, nós estamos aqui renovando nosso compromisso com a divulgação dessa doutrina de acolhimento, esclarecimento, que é a doutrina espírita, que tanto nos conforta, nos consola. Bem-vinda, Regina. Então, não vamos nos esquecer de, se por um acaso, não vai ser por um acaso, você vai entender com certeza, um nome, a lembrança de alguém te vier na sua mente, não deixa de encaminhar esse aviãozinho, de compartilhar o conteúdo dessa live, desse momento de oração, de comunhão com os ensinamentos de Jesus, para que isso possa atingir a mais pessoas. A gente sabe que bem-vindo, Felipe. A gente sabe que esse material fica disponível. Assim que eu termino a live, eu coloco uma legenda, coloco os créditos. Bem-vinda, Karina. E deixo esse material salvo. Mas é diferente de quando a gente está ao vivo, a gente tem a oportunidade de compartilhar essa mesma energia nesse momento em que a gente está comprometido em criar esse movimento. Então, lembrando que durante a prece de encerramento a gente faz a fluidificação da água. Está em tempo de você pegar o seu copo, sua garrafa, para a gente poder, juntos, no final do culto, pedir para a espiritualidade manipular o conteúdo dessa garrafinha em nosso favor. Então vamos começar com a nossa leitura de ambientação do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. E aí a gente faz a nossa prece de abertura e em seguida a gente retoma a leitura com as reflexões. Bem-vinda, Silvia. Estava só te esperando para começar a leitura, companheira. Vamos lá. Inclusive, na semana passada eu tive um probleminha quando eu fui postar o conteúdo. Ao invés de compartilhar direto o conteúdo da live, como eu fazia antigamente, eu tenho salvo para colocar a legenda e vir aqui e postar como Reels. Quando eu postei, o vídeo subiu cortado, subiu com 20 minutos apenas. Eu só me dei conta aqui no Instagram, no YouTube ele foi completo. Eu só me dei conta porque uma seguidora colocou ali, onde está o restante do vídeo, só tem 20 minutos aqui. E aí eu fui tentar postar de novo o vídeo e apareceu para mim uma notificação de que a capacidade estava quase esgotada de armazenamento. Acho que devido à grande quantidade de lives que a gente tem aí postadas, 115 lives. Então vou tentar novamente a partir de hoje. Se eu não conseguir postar o conteúdo na íntegra, eu vou passar a postar ele definitivamente somente no YouTube. Então a gente faz a transmissão por aqui, por lá eu só consigo fazer uma transmissão ao vivo a partir do momento que eu tenho 100 pessoas inscritas, a gente está em 30 e pouquinho. Inclusive, se você ainda não está inscrito, aproveita para ir lá e se inscrever e ajudar a gente a atingir com o algoritmo mais pessoas. Mas talvez a partir de hoje eu não consiga deixar o conteúdo das lives também no Instagram, tá? Então eu devo fazer só uma chamadinha, postar aí nos stories com um linkzinho para vocês poderem assistir o conteúdo na íntegra. Quem for entrando ao longo do culto, não tiver com a gente desde o início, poder assistir desde o comecinho, com a bibliografia, com a legenda, com tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. O mal pode nos procurar pela porta de nossos ouvidos. A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, a exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou, francamente, em nossos ouvidos. O mal sempre nos faz mal. Um segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários,
calúnias. Mantenhamos nossos ouvidos cerrados, a fim de que o mal não encontre a porta aberta e resolva ficar conosco. Só o bem nos faz bem. Bem clara a mensagem, né? Mas vamos guardar para nossa reflexão após a prece. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, dos nossos espíritos protetores, de Deus, soberanamente justo e bom. É com muita gratidão que mais uma vez nos reunimos em seu nome, nessa manhã de terça-feira, buscando inspiração para que possamos refletir com profundidade sobre as questões do Evangelho, que possamos nos identificar a partir dos exemplos aqui destrinchados e que possamos compreender aqueles pontos em que ainda precisamos investir um pouco mais da nossa paciência, do nosso amor, da nossa resiliência. Nos inspira, Mestre, ao longo de mais um culto do Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje está barulhento aqui, né? Deixei a janela aberta. Bem-vinda, Soraya. Deixei a janela aberta, então além de visão tem o movimento aí dos carros na rua. Mas vamos lá. O mal pode nos procurar pela porta de nossos ouvidos. Quando ele coloca que o mal pode nos procurar, quem procura nem sempre acha, né? Então, se eu sintonizo o meu pensamento, né? A minha energia na Jovem Pan, se eu sintonizo o meu rádio na Jovem Pan, eu não vou ouvir Transamérica, não sei se ainda existem essas rádios, mas eu não vou escutar, bem-vinda Glória, eu não vou escutar uma estação diferente do que a que eu sintonizei. Então, se eu estou oferecendo sintonia para o mal, esse mal que me procura pela porta dos meus ouvidos, como a página colocou aqui, vai me encontrar. Se ele não me encontra sintonizado naquela estação, ele não vai encontrar porta nenhuma aberta. Então, o mal pode nos procurar pela porta dos nossos ouvidos, nos procurar. Ela não colocou nos encontrar. A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, a exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Calúnia, aquela fofoca que a gente faz sem maldade. Eu não estou caluniando, estou só comentando, estou só reproduzindo uma coisa que aquela pessoa mesma fez. Como é que você se sentiria se você fosse o alvo do assunto numa rodinha de amigos que não fosse a sua? Bem-vindo, amor. A notícia distorcida. Quantas vezes a gente acaba reproduzindo uma notícia que a gente teve acesso, a gente nem parou para questionar se aquilo ali tem sentido, se a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre o lado de quem mais estava envolvido, para tentar analisar com os dois pontos de vista. O preconceito que a gente está tão acostumado a lidar todos os dias, né? E muitas vezes nem se reconhece, bem-vinda, Jana, nem se reconhece como uma criatura preconceituosa. Nós temos tantos preconceitos a respeito de tantas coisas que ainda são diferentes para nós, ainda mais nesse mundo de hoje em dia, que todo mundo tem a oportunidade de se expressar. Hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, a gente se depara com tanta coisa diferente, que causa em nós muitas vezes o preconceito. O destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos. Tudo que acontece
pode ser observado de vários aspectos. Então, se eu coloco o meu dedo aqui, a forma que eu tenho de apreciar essa imagem é uma, a de vocês que estão aí é outra. Então, cada um tem uma perspectiva diferente de acordo com o ponto em que se encontra. Então, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos. Em que eu vou contribuir com aquela pessoa, com a sociedade, destacando um aspecto negativo de determinada pessoa, de determinada circunstância. Bem-vinda, Jana. Nada. O pessimismo, a gente vem conversando bastante sobre melancolia, né? Sobre o quanto a gente se coloca na sintonia, bem-vindo, Dr. Paulo Lemos, na sintonia em que a inspiração vai nos encontrar ao longo do dia. Então, se eu sou uma criatura pessimista que busca sempre destacar os aspectos negativos das pessoas e dos fatos, eu não vou enxergar nada diferente disso. A exaltação da vingança. Quantas vezes alguém está atravessando uma situação próximo da gente e a gente não tenta dissuadir aquela pessoa de não devolver aquela incompreensão, aquela calúnia, o comentário irônico. Quantas vezes a gente faz um comentário irônico e eu não tinha intenção de ofender, mas sabe que ofendeu. A exploração das tragédias. Se você teve a oportunidade de se deparar com uma tragédia na TV, em qualquer lugar que seja, por que é que você vai repercutir essa sintonia, essa vibração negativa? Se você teve a oportunidade de ter acesso a essa informação, o motivo exclusivo, se não foi te noticiar sobre alguém do seu interesse que possa estar envolvido naquilo ali, foi somente para te sensibilizar, para você fazer uma prece por aqueles irmãos que estão envolvidos naquela tragédia. O que eu ganho repercutindo essa situação negativa, esse desastre, essa ocorrência infeliz para outras pessoas, do que criar uma sintonia de tensão, de tristeza, de melancolia e tantas outras formas que perturbam a nossa tranquilidade íntima. Ou seja, muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou, francamente, em nossos ouvidos. Bom dia, Dudu. Então, nós exercemos passividade, não é? Nós abrimos as portas dos nossos ouvidos para a calúnia, a notícia distorcida, o preconceito. Mas por que a gente abriu? Porque essas ações encontraram em nós passividade. Nós paramos para ouvir. Nós estávamos sintonizados. Isso ainda fornecia. A gente já falou, teve um culto que falou só sobre as notícias do meu interior. Então, aquilo que encontra em mim elementos para se alimentar é porque aquilo é abundante no meu interior. Então, se eu alimento a calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque dos aspectos negativos, é porque eu sou uma criatura habituada em me nutrir dessas práticas infelizes. Então, eu estou comprometido em manter uma sintonia que me aproxima dessas questões, que me envolve, que me submete. Então, a gente já compreendeu, pelo menos a gente vem falando disso há várias semanas, bem-vindo, Sr. Ismar, do quanto a gente se impregna dessas vibrações negativas, desses sentimentos, desse rancor, dessa mágoa, e vai modificando, impregnando o nosso perispírito, que é a forma do nosso espírito ali, né? Que faz o elo de ligação entre o espírito e o corpo, com as doenças psicossomáticas que a gente vai acabar imprimindo no nosso corpo físico. Então, muitas das provas, né, das doenças que eu vou encontrar na minha existência, provavelmente não são pregressas de vidas anteriores, não são aspectos reencarnatórios, não fazem parte de um karma. São comportamentos que eu cativei nessa encarnação, escolhi alimentá-los e por conta
dessa prática constante, eu estou impregnando o meu campo perispiritual, o meu elo de ligação entre o espírito e o corpo. Isso vai extravasar para o meu corpo físico. Então, quando a gente se depara, a gente só trata algo que a gente conhece. Bem-vinda, Karine. Então, a gente só trata a doença que a gente recebeu o diagnóstico. Se eu tive a oportunidade de me deparar com essa reflexão e me reconheci nas minhas limitações, nas minhas más tendências, esse é o primeiro passo para eu começar a me tratar. É diferente de você, mais para frente, ter a oportunidade de acessar um remédio que vai te libertar daqueles sintomas. A gente está falando aqui de tratar a causa do problema, a causa da doença, que não veio de fora. Na verdade, veio até que me encontrou. Encontrou algo que eu cativava por dentro. Então foi o encontro do mal que havia lá fora com o mal que habitava em mim. O mal sempre nos faz mal. 1 segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Bem-vinda, Yas. Tem uma parte do Evangelho, não estou lembrado agora, mas também a gente já falou sobre isso no culto, do quanto a gente precisa exercer o autocontrole diante das circunstâncias em que a gente sabe que a gente ainda não responde bem, que a gente ainda é vulnerável, ainda nos perturba. A gente precisa se manter vigilante, mas a gente usa muitas vezes a desculpa. Eu uso muitas vezes, só dessa vez, hoje eu estou tão cansado, hoje eu vou me permitir esse excesso aqui porque eu mereço, porque é final de semana, porque eu passei por uma prova assim, assado, difícil. Um exemplo banal, chocolatinho. Estou buscando um hábito de vida um pouco mais saudável, uma alimentação mais equilibrada. E a gente sabe que os excessos do açúcar não fazem parte desse estágio, né? E aí, o nutricionista vai lá e coloca, pelo menos colocava na minha dieta, 45 gramas de chocolate meio amargo. Aquilo ali me mantinha, era suficiente para alimentar o meu desejo, a minha gula, né, do doce, do chocolatinho diário. E eu conseguia me manter naquilo até que, à medida que os dias iam passando, eu nem sentia mais falta daquilo. Mas aí, no final de semana, eu ia lá e vou comer esse Kinder Bueno, essa barrinha. O chocolate ao leite, é só eu colocar para dentro que ele vai estimulando aquela sensação de desejo, né? E é uma coisa insaciável. Eu não posso ter barra de chocolate ao leite, essas coisas em casa, porque eu não consigo me contentar em ir lá e comer só um pedacinho. Vou comendo um, daqui a pouco eu vou lá como outro. Então, se eu sei que há algo que eu ainda tenho dificuldade de lidar, o que eu preciso fazer? Não comprar. Não ter em casa. Consigo? Não consigo. Estou falando de algo que eu já compreendo, mas que eu ainda estou nesse processo de autoeducação, autocontrole. A gente só trata o que a gente conhece. Então é muito importante a gente assumir os nossos equívocos, os nossos desvios de conduta, às vezes em que a gente se permite ser invigilante para que a gente possa corrigir. Me faz mal? À medida que me distancia dos objetivos que eu traço para a minha saúde, sim, me fazem mal. Então o mal sempre nos faz mal. 1 segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Eu vou levar dias para conseguir reequilibrar o meu organismo para poder não sentir mais falta daquilo que me era nocivo, mas que eu me permitia nutrir. E isso sobre todos esses aspectos que a página colocou aqui no início, não só sobre o chocolate. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários, calúnias, vão chegar. São coisas típicas desse estágio evolutivo em que o nosso planeta se encontra. Até para que a gente se teste, para que a gente seja testado, porque é na adversidade que a gente prova a nossa evolução, a nossa resiliência. Se não houvesse desafio, o que nos moveria, não é? Mantenhamos nossos ouvidos cerrados, a fim de que o mal não encontre a porta aberta
e resolva ficar conosco. Se eu não estou oferecendo sintonia, é porque aquilo não é uma notícia do meu interior. Eu não estou comprometido em nutrir aquele sentimento, aquela intenção, aquele mal. Então o mal não vai encontrar as portas abertas, porque ele não vai encontrar um par, um igual. Só o bem nos faz bem. Muito boa essa página. O tema de hoje vai ser só o bem nos faz bem. Vamos lá para a leitura do nosso evangelho, que já são 7h21. Eu falei logo no início, mas não custa a gente lembrar que se ao longo do culto vier à sua mente a lembrança de uma outra pessoa, de algum amigo, de um familiar, não deixa de encaminhar esse aviãozinho. Por mais que a gente esteja no meio do culto, sempre é tempo da gente se deparar com uma reflexão, com alguma coisa que talvez, com certeza, senão não teria sido inspirado aí pela espiritualidade na sua mente, vai fazer a diferença no dia dessa pessoa. E se essa pessoa só tiver a oportunidade de pegar daqui por diante, ela, se tivesse interesse, isso despertar nela esse interesse, ela vai acabar entrando num outro momento para poder voltar e ouvir essa mensagem desde o início. Bem-vinda, Carol! Bom, abri aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, no item escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bem dentro do que a gente estava comentando na página anterior, né? Não vai dar pra gente ler muita coisa, porque ele é um capítulo, um item um pouquinho maior, mas tem sempre conteúdo pra gente refletir. Bem-vinda, Aline. Então, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. A gente falou no finalzinho da outra página do quanto é convencional ao estágio evolutivo do nosso planeta que esses desafios nos encontrem, mas o quanto eles vão nos acessar, a página nos esclareceu que isso depende inteiramente de mim. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e capítulo 5, versículos 29 e 30. Bem-vindo, Gabriel. Ontem estava conversando com a minha esposa, ela está fazendo a quaresma do Frei Gilson, se não me engano. A gente estava falando um pouquinho sobre Bíblia, né? E aí, esses itens aqui mencionados no início de cada capítulo do Evangelho são passagens da Bíblia. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que a gente está lendo. Faz parte do Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras em que a doutrina espírita se apoia. Ele traz os trechos bíblicos e a explicação a partir do olhar da doutrina espírita sobre cada um desses eventos. Como a gente já falou outras vezes, muitas vezes esse conteúdo que vem da Bíblia, a língua de Jesus era o aramaico, Novo Testamento, isso aí. Então, a língua de Jesus era o aramaico, uma língua muito restrita. Muitas traduções foram abordando aquilo de acordo com muitos diferentes pontos de vista, como a gente veio falando na página anterior.
Então, de primeiro momento, uma mensagem dessa pode parecer muito entroncada, muito distante. A partir do momento que a gente para analisar, para compreender, a gente percebe que essas orientações são atuais. Parece que foram ditadas na noite anterior. Então vamos lá. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Ou seja, uma fofoca, uma calúnia, não tem efeito nenhum se não tiver alguém para ser o interlocutor e alguém para assimilar, alguém para ouvir. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Acho que isso é uma coisa comum, né? Bem-vinda, Ana Laura. As pessoas tendem a fugir do escândalo porque não querem uma exposição que fuja ao seu controle. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. Minha avó falava, acho que é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Então, escândalo não é mais somente o que ofende a consciência do outro, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, de nós. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Ah, não teve repercussão. Por algum merecimento da pessoa que ia ser difamada? Não sei. Mas se a minha intenção foi de escandalizar a imagem de outro, está imprimindo uma notícia terrível a meu respeito, fornecendo uma notícia do meu interior, não daquela pessoa. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. O mal existe porque os homens o praticam. Assim como eu falei ainda agora, que a calúnia existe porque os homens a reproduzem. Se não houvesse ninguém comprometido em reproduzir uma calúnia, ela não existiria. Ela poderia ser extinta se nós não nos comprometêssemos em novamente as alimentá-las. Da mesma forma, o mal não faria falta nenhuma à humanidade se deixasse de ser praticado. Em outros planetas, em outros estágios evolutivos, ele não existe, mas ele ainda é condizente com a nossa natureza inferior. E o nosso planeta está impregnado das ações dos seus convivas, das pessoas que estão encarnadas nesse planeta por conta do seu estágio evolutivo horizontal. Todos nós estamos num estágio semelhante, senão não estaríamos nesse plano, vivendo as provas que são condizentes com o nosso momento evolutivo. É claro que nos é oportunizado o tempo inteiro chances de se melhorar, de conhecer suas más tendências, né? De se libertar dos seus equívocos. A gente não regride, mas a gente pode estacionar por muito tempo. Mas a gente pode todos os dias evoluir um pouquinho mais. Essa escolha é minha, é sua. Se assim é,
dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, e que são rejeitados nos mundos que se tornam felizes. Vou parar por aqui por causa do avançado da hora, mas tem muita matéria para a gente comentar, tem muito conteúdo aqui, né? Então, eu vou deixar até uma dica do livro Os Exilados de Capela, que conta exatamente a história de espíritos nesse momento de transição planetária, em que viviam num planeta que tinha evolução tecnológica, científica, médica, muito avançada, tinha um intelecto muito avançado, mas o progresso moral deles era inferior. À medida que o planeta foi se desenvolvendo, esses espíritos, quando desencarnaram lá, não tiveram a oportunidade de reencarnar nesse planeta. Foram exilados para um outro planeta, muito familiar para nós, e aqui eles desenvolveram uma arquitetura, uma ciência, uma astrologia, um conhecimento que até hoje a gente ainda se questiona, a gente não consegue identificar qual foi a origem quando eles desenvolveram os seus aspectos morais, da mesma forma que eles encarnaram aqui, eles desencarnaram e foram reinseridos naquele planeta que tinha caminhado, tinha avançado. Essa pode ser a trajetória dos espíritos que estão junto conosco encarnados nesse planeta, que tem se desenvolvido cada vez mais nos aspectos intelectuais, porém o moral ainda precisa de um investimento bem maior, né? Ia dizer um pouco maior, mas bem maior. Então esse livro é uma indicação, Os Exilados de Capela. Muito bom. Bom, vamos ficar por aqui. O nosso culto hoje teve o tema Só o Bem nos Faz Bem. Finalizando agora, depois da prece, vou colocar a legenda do nosso culto, né, para as pessoas que às vezes estão no transporte, em algum lugar não conseguem ouvir, mas conseguem ler o conteúdo. Vou colocar ali a bibliografia, todo o material que a gente utilizou, o tema, e vou compartilhar. Vou tentar compartilhar ele inteiro aqui no YouTube, no Instagram, sem colocar legenda, sem nada. Bem-vinda, Aline. Mas vou salvar esse conteúdo. Se eu não conseguir postar aqui no Instagram, de qualquer forma, pelo menos o story vai ter ali com a menção, com o link para esse vídeo na íntegra dessa live que vai estar no YouTube do nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, nos ajudar a daqui a pouquinho a gente poder fazer as lives direto por lá. Precisa de pelo menos 100 seguidores, a gente está com 30 e pouquinho, então a gente sabe que é uma outra plataforma, tem uma outra publicidade, um outro algoritmo, e o nosso motivo aqui é de divulgar, de compartilhar essa doutrina com tantos corações a gente sabe que estão ávidos aí dessa compreensão, desse despertamento. Gratidão pela troca de hoje, por sua energia. A gratidão é minha, companheiro. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Eu lembrei no início da água fluidificada, a importância de você pegar o seu copo, sua garrafinha, para a gente agora no final poder fazer juntos a fluidificação da água. Então vamos lá? Querido Mestre Jesus, Deus, anjos protetores, amigos espirituais, é com muita gratidão que concluímos mais um culto do Evangelho no lar. Agradecidos pelos seus emissários de luz, por cada tarefeiro que se prontificou a atender o seu chamado e acessar a minha casa e a de cada um dos aqui presentes nesse momento, realizando uma limpeza. Que bom que as portas de nossas casas puderam estar abertas para te receber, Senhor, para receber os seus emissários de luz,
realizando essa limpeza, acolhendo toda e qualquer energia adoecida, de desânimo, de tristeza e ressignificando-a para que os nossos lares voltem a ser a fortaleza, o porto seguro que nos encontra e nos restabelece todos os dias. Abençoa os nossos amores, os nossos amigos, aqueles que ainda não tivemos a oportunidade de cativar, que possamos perceber, Mestre, depois das reflexões de hoje, quais são os pontos em que ainda precisamos investir um pouquinho mais e que essa água possa ser fluidificada no sentido de nos fortalecer na direção do fortalecimento dos aspectos morais que ainda precisamos fortalecer nesse processo de reforma íntima. Manipula essa água, mestre, com um remédio, com um lenitivo, com um bálsamo, condizente com as nossas necessidades, mas principalmente com o nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus. A você que me acompanhou com a sua audiência, com a sua atenção, com as reflexões da manhã, meu muito obrigado. Até a semana que vem. Um beijo grande.